a democracia sustenta-se em ciclos de governo que decorrem de atos eleitorais que conferem a uma determinada maioria a possibilidade de, em alternância democrática, poder levar a cabo aqueles que são os objetivos validados em eleições. Nós vivemos um momento muito difícil em Portugal e na Europa e também no mundo, momento esse que convoca todos à responsabilidade de tomar as medidas necessárias e adequadas a que a sustentabilidade do país, a sustentabilidade das famílias seja efetiva no presente e seja também efetiva para o futuro. O Partido Socialista é um partido da alternância democrática. Tem sido, no entanto, um partido que pretende apenas promover instabilidade política. Isso resultou comprovado muito recentemente, quando há 2 dias atrás, em Comissão Política, vem anunciar, primeiro deliberar e depois anunciar ao país a apresentação de uma moção de censura, para no dia seguinte se dirigir ao Primeiro-Ministro em tempo de soberania no Parlamento, afirmando que o tempo do Primeiro-Ministro terminou, que o tempo do Governo terminou. Ora, o tempo deste Primeiro-Ministro e o tempo deste Governo não terminou. Não terminou o tempo nem o mandato que lhes foi conferido pelo eleitorado. E este Governo está firme na determinação de levar Portugal a bom porto, apesar de ter que conviver com um partido da alternância democrática, mas que está a ser um partido alternativo de irresponsabilidade suprema. O Partido Socialista não quer contribuir para a recuperação de Portugal. O Partido Socialista utiliza os instrumentos da democracia para através de uma narrativa de instabilidade e de irresponsabilidade que visa exclusivamente a manutenção de uma determinada governança interna do Partido Socialista para agradar internamente e não se preocupa com aqueles que são os desígnios de Portugal, os desígnios dos portugueses. Eu queria, em representação do PSD, dizer a todos, dizer aos portugueses, que o PSD, que esta maioria, que este governo não vacilam, apesar das adversidades. Vão cumprir o mandato que os portugueses lhe atribuíram e não vão desviar-se do trabalho que lhes incumbe, apesar de toda a instabilidade e todos os percalços que o Partido Socialista, juntamente com os tantos partidos de esquerda, pretendem introduzir no espaço político português. Nós entendemos que foi posta em causa a ordem constitucional, que foi atentado o sossego dos portugueses, que já estão preocupados com aqueles que são os constrangimentos económicos e financeiros gravíssimos de Portugal e, designadamente, esta avalanche de desemprego, que é a prioridade neste momento de Portugal. E encontramos, apesar destas dificuldades, um Partido Socialista que não ajuda a encontrar soluções, que não apresenta nenhuma alternativa e que joga com os mais sagrados instrumentos constitucionais, como o anúncio de uma moção de censura que irá concretizar, logo se vê, em semanas ou talvez meses. Não podemos pactuar com este desvio da rota democrática, não podemos pactuar com esta dissensão do Partido Socialista da responsabilidade que lhe incumbe como maior partido da oposição e como um partido que mereceu a confiança de uma parte do eleitorado. Nós ainda nos lembramos dos truques de ilusionismo, dos mecanismos, das técnicas de comunicação que este Partido Socialista utilizou durante décadas e, sobretudo, no último período governativo do Partido Socialista. Os portugueses foram iludidos, sabem hoje que a realidade, que o contexto de Portugal não era aquele que era apresentado. Se nós não tivéssemos tomado o governo após eleições democráticas, há 2 anos atrás, certamente neste momento teríamos outros encargos, como o encargo do TGV, o encargo da terceira autoestrada para o Porto, o encargo da terceira ponte sobre o Tejo. Não nos podemos esquecer dos perigos que se adivinhavam
acrescentar àqueles que já minam hoje o contexto económico, político e social. Basta de brincar com Portugal. Basta de utilizar instrumentos sérios da democracia para chicana política, para promover instabilidade política. O Partido Social Democrata, o Governo e a maioria da coligação estão atentos a esta realidade e não vão desocupar aquilo que são as suas funções, não vão virar as costas aos portugueses. Muito bom dia.